Nós perdemos assim uma referência, porque a cidade perdeu um prefeito, mas nós perdemos um tio, um pai, um filho, um irmão, né? Eu vou fazer uma linha. Se eu tiver errado qualquer coisa, você pode me corrigir. Ele pegou o MDB acabado aqui e ele estruturou todo o partido. E eu vi que foi anos ali de luta para poder fazer essa estrutura partidária para se montar um partido forte. No período eleitoral, até então, em conquista, o partido mais forte era o PT. Sem sombra de dúvidas, assim. Acho que o PCdoB ficaria em segundo plano. O MDB montou uma estrutura tão forte no período pré-eleição de Erzen para poder tancar a primeira eleição dele, que você tinha ali, os decanos voltaram a agitar, o MDB, você colocar filiados, isso ressoou em outros locais da Bahia. Se eu não me engano, até a Bahia foi o estado que mais conseguiu filiar pessoas do MDB, do Brasil, na época. E, de repente, após até o falecimento dele e as próximas gestões ali do partido, hoje eu não vejo mais nem o MDB, nem o mesmo como partido. Também eu não vejo, por exemplo, se eu fizer um evento, acho que o MDB não coloca 10 pessoas. Sendo muito sincero, posso estar enganado, certo? O que foi que ocorreu no partido, que era um partido tão forte, tão significante, que, novamente, posso estar enganado, você me corrija se eu estiver errado, e que eu notei que haviam várias desestruturações ali que começaram a ocorrer, falta de diálogo, às vezes falta de eventos, até para poder mover a militância. Você pode citar o que ocorreu, até pra gente poder entender melhor o espectador de como funciona uma estrutura partidária? Tio Wesley, ele tinha eu falava que ele arrastava a multidão. Uhum. Ele chegava, ele sentava, todo mundo parava para escutar, né? Aquele vozeirão, aquela convicção mesmo de... Então, ele arrastava a multidão. Todas as vezes em que tinha algo do partido, eu, particularmente, junto com um primo meu, ia de carro pegar a assinatura de todo mundo, de fazer convocação, de ter. Então, vinha muita gente, era tudo muito grande. E com a morte dele, o partido ele deixou de escutar muito a militância. Aí, nesse período, foi quando eu comecei a fazer alguns questionamentos e aí houve uma mudança também, né, para que Lúcia assumisse, então, o MDB. Mas o que aconteceu? Eu acho que as pessoas não se identificaram com a forma de gestão, de não ser ouvida, de ser uma minoria tomar decisão, porque Tio Wesley nunca fez isso. Ele sempre sentou e houve Henrique está aqui, ele sabe disso. Aparece Henrique. Vem pro Aparece ladinho, Henrique, aparece dá Henrique, um vai, oi, vai. Henrique. Aqui a câmera, perto de ele, dá um oi. Ele convocava mesmo a militância, ele tomava decisões coletivas, ele não tomava uma decisão unilateral, ele não era isso, ela não era essa pessoa. E aí mudou, e aí houve um esvaziamento natural do partido, porque as pessoas já não se identificavam mais, né? E aí as pessoas começaram a migrar para outros partidos de uma forma natural eu acho que basicamente o que aconteceu foi isso, essa falta de escuta mesmo da militância. E diante disso, vou fazer aqui uma breve análise histórica, houve as migrações partidárias. E teve a transição da prefeitura para Sheila. Nesse período de transição, imagino que inicialmente foi muito difícil, até porque a transição se deu por causa de um falecimento, que ninguém esperava. Inclusive, o cara foi eleito, todo mundo esperando agora a segunda gestão do cara, e de repente foi um choque para todo mundo. Pá. Essa transição, você acompanha essa transição de perto? Como é que foi essa transição? Eu quero só retornar aqui algo que eu preciso ponderar e deixar À assim vontade. muito. No falecimento de Tio Wesley, a família, imagine, né, desestruturada, assim, pô, eles perdeu nós perdemos assim uma referência, porque a cidade perdeu um prefeito, mas nós perdemos um tio, um pai, um filho, um irmão, né? E ele era o que ele fazia por Vitória da Conquista era o que ele fazia na família. Ele era uma base, literalmente uma base. Era aquela pessoa que acolhia todo mundo. As minhas maiores lembranças, ele está presente. Todas. Os meus momentos mais difíceis, ele esteve presente do meu lado. Todos os meus momentos difíceis, ele esteve do meu lado. Sabe? E no falecimento dele, eu não sei se vocês se lembram, mas o governador ele não permitiu, por conta da pandemia, que o carro de bombeiros fizesse o Lembro. translado, né? E assim, foi muito difícil, porque como é que nós íamos velar aquele corpo? E, em contrapartida, existia uma população que estava se sentindo órfã e que queria ver, e que queria se despedir. Foi uma coisa muito emocionante, muito bonita. Mas a família em nenhum momento convocou nada, a família em nenhum momento disse, nós vamos... Não, foi uma manifestação popular, de verdade. E nesse momento, Sheila, junto com a CM Neto, eles fizeram toda a movimentação para que a família não tivesse nenhuma preocupação com nada. E aí foi quando eles conseguiram o transporte do aeroporto, aquele transporte do aeroporto, para que
que o caixão viesse em cima, né? O translado, o próprio caixão. Então, assim, de verdade, a família não teve preocupação com nada. Então, eu preciso ressaltar esse lado de Sheila em agradecimento, assim, em nome da família, pelo que ela fez, pela delicadeza dela, pelo cuidado dela. E nesse momento também a CM Neto também esteve junto com outras pessoas. Mas eu estou pontuando eles dois porque, assim, realmente é uma gratidão que nós temos enquanto família, sabe? Que foi algo muito forte. E aí, retomando a sua pergunta em relação à transição. Nesse momento, quando ele faleceu, eu particularmente, eu estava diretora de um hospital aqui em Conquista, particular, e eu, por opção, optei em me distanciar um pouco para eu vivenciar o meu luto naquele momento, porque o setor público me lembrava muito ele, tudo me lembrava muito ele, então eu optei em algumas pessoas da família também em recuar. Mas assim, então assim, eu não posso te dizer exatamente assim sobre a transição, mas eu sei que Sheila manteve um bom quadro de pessoas que esteve ao lado dele, porque foi uma boa gestão, né? Então ela manteve um bom quadro, os secretários, ela manteve isso por um bom tempo e uma quantidade de pessoas.